Donald Trump prometeu colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. As decisões dele estão tornando os Estados Unidos mais fortes? Ou estão ensinando o resto do mundo a viver com menos Estados Unidos? Pergunto porque nos bastidores, alianças históricas estão mudando. E não é por acaso. A tese desse vídeo é a seguinte: os Estados Unidos sempre lideraram o mundo por dois pilares: economia e segurança. E o que estamos vendo agora é um desgaste simultâneo dos dois. A estratégia do Trump tem produzido reequilíbrios geoeconômicos, geopolíticos que reduzem a centralidade dos Estados Unidos como um parceiro confiável. Aliados, parceiros, têm acelerado planos, acordos, buscando diversificação comercial, financeira, de defesa, justamente para reduzir essa vulnerabilidade à imprevisibilidade americana do momento. Vamos dar uma olhada em alguns pontos. Vamos começar pela economia. Evento midiático como Donald Trump gosta, né? O Liberation Day. O Liberation Day foi aquele grande evento midiático, né? Das tarifas, posição das tarifas americanas, né? Um dia a ser lembrado, né, pelos americanos, a ser lembrado na história americana. Na verdade, a coisa não saiu bem assim. Tá? Não saiu bem assim. O cálculo que foi feito de tarifas, ninguém entendeu muito bem o que foi feito. Além disso, algumas coisas ficaram um pouco complicadas, né? A Ilha Reunião, que é uma ilha, que é um território francês, por exemplo, fica lá a leste da ilha de Madagascar, foi uma que foi tarifada, mas diferentemente da França, né? Chegaram a falar na época que ela tinha... O domínio não era .fr na internet, e eles usaram isso como critério, então não notaram que era um território francês. Eu não sei se foi isso, mas eu acho que teve coisa, inclusive, pior, né? Foi a questão da tarifa nas ilhas Heard e McDonald, que é esse ponto vermelho aí, uma ilha que é um território australiano, né? Uma ilha antártica, e que teve não só, né, a tarifa diferente da tarifa australiana, mas teve tarifa. Lá não tem nada, lá tem foca e pinguim. Perguntados o porquê dessa tarifa, a resposta foi que foi usada para não ter uma triangulação, para que não fosse levado produtos para lá e que de lá fosse exportado, uma coisa que não tem cabimento algum, né? Só que depois dessas tarifas, com esse posicionamento do Trump, o mundo começou a se mexer. Então, por exemplo, o Japão. O Japão, na década de 30, invadiu a China, né? Na Segunda Guerra Mundial, varreu ali o Oriente, fez atrocidades na China, na Coreia do Sul. É uma questão, inclusive, complicada para esses países, porque o Japão nunca pediu desculpas. Mas, logo depois das tarifas, Japão, China e Coreia começaram a conversar. Em cerca de 2 meses se reuniram 3 vezes. Qual o foco? Retomar coordenação econômica. Foco comércio regional. A China chegou a falar em área de livre comércio. Então a gente começa a notar que aliados dos Estados Unidos começaram a criar alternativas, né? Chama atenção o pragmatismo da Índia e da China. Tá? Índia e China travaram combates em 1962 por causa de questões na fronteira do Himalaia. Em 67 tiveram tensões em 2017, 2020, mas começaram a conversar. Uma reaproximação econômica. A Índia relaxou restrições para a compra de equipamentos críticos da China. Teve um encontro ano passado entre o Narendra Modi e o Xi Jinping. Ali foi tratado retomada de voos diretos, flexibilização de vistos para profissionais de negócios chineses. Falaram sobre paz e estabilidade na disputa da fronteira do Himalaia. Isso foi durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, né, em agosto do ano passado. Teve uma foto, né, que rodou bem o mundo, que temos aí, Putin, Narendra Modi e Xi Jinping, né? Ou seja, o risco aumentou, então até rivais começaram a cooperar.
E é pior que isso, porque não é questão só de rivais, não só de rivais, até de aliados. A França, por exemplo, ainda em abril, porque o Liberation Day foi em 2 de abril, ainda em abril o Macron já se posicionou falando, pedindo para que empresas europeias, não empresas francesas, mas que empresas europeias suspendessem investimentos planejados dos Estados Unidos, depois desse anúncio das tarifas, que ele julgou brutais, infundadas, ou seja, um aliado histórico dos Estados Unidos passou a tratar o ambiente americano assim, coercitivo, né? Nós temos também a questão da União Europeia, que nós fomos alvo. A União Europeia, depois de acho que mais de 20 anos, ela assinou, né, um tratado, aí, um acordo com o Mercosul. Alemanha, Espanha, países nórdicos, na reta final também a Itália, defenderam explicitamente esse pacto, né? A comunidade... Os franceses, né, os agricultores franceses é que protestaram muito, acho que vocês devem ter visto, apesar da participação pequena no PIB, eles fazem muito barulho lá, eles foram contra, só que a Comissão Europeia falou que era uma questão de compensar exportações afetadas pelas tarifas americanas, né? E a Comissão Europeia já calculou, ela estima que esse acordo aí pode levar em 39% as exportações da União Europeia para o Mercosul. Vejam que não é uma questão de... não é questão de ruptura, né? É uma questão de diversificação, né? Que no longo prazo enfraquece essa centralidade americana. A Reuters, ano passado, ela falou que, ela resumiu, ela falou que foi uma consequência, né, das tarifas do Trump, uma corrida global por acordos de livre comércio. Assim, a União Europeia ela não fez só um acordo com o Mercosul, ela buscou também acordos com o México, com a Indonésia, passou a conversar com a China, o Canadá começou a conversar com a China, todo mundo querendo diversificar esse comércio diante da incerteza americana. E não para por aí, né? Não para por aí. Quem diria o grande parceiro dos Estados Unidos para tudo quanto é guerra, né? O Reino Unido. O Reino Unido ele fechou um amplo acordo de livre comércio com a Índia ano passado, né? O que eu li sobre esse acordo, de pessoas que realmente trabalham com comércio exterior, falam que o acordo é impressionante de tão amplo, né? E não parou por aí, né? O Keir Starmer também foi na China. Perguntado esse ano, né, do porquê, ele falou simplesmente que não tem como hoje em dia você deixar a China de lado, porque a China é muito importante. Então a gente vê aí o Reino Unido, esse grande parceiro, diversificando, porque não pode depender simplesmente desse parceiro imprevisível, né? Então, assim, essas tarifas foram gatilho, né, para toda essa correria em termos de comércio, de alianças, de acordos, né? Só que, logicamente, isso foi falado na época, isso ia ter consequências, né? E um estudo do Banco Central Europeu reporta que os importadores e consumidores americanos é que estão pagando boa parte dessa conta. Isso já era esperado, né? Por exemplo, os Estados Unidos eles tarifaram o Vietnã. E na época isso foi falado, olha, a Nike produz muito no Vietnã. Então o tênis vai chegar mais caro. Tem um carro da Ford, me desculpem, eu não lembro o nome. Esse carro, ele foi feito um estudo e viram que esse carro é o carro mais vendido da Ford para a classe média e que ele importa peças de 26 países. Então, 26 países, essas peças chegando mais caras, o carro vai ficar mais caro. O iPhone foi outra coisa, que o Trump falou que queria produzir iPhone nos Estados Unidos, e também fizeram cálculos que o iPhone ia sair 3 vezes esse preço. Então, para a surpresa de 0 pessoas que entendem o mínimo de economia, as tarifas geraram inflação. Os Estados Unidos pressionaram o mundo e estão pagando a conta, né? Isso já é uma consequência dessa questão tarifária. Um outro ponto que é logicamente importante também é a questão americana da segurança. A questão da segurança. Os Estados Unidos não lideram só pela economia, eles lideram pela segurança. E esse pilar está sendo questionado. Os Estados Unidos têm bases militares em cerca de 80 países. Essa questão da segurança, ela começou na cúpula da OTAN no passado, né? Eu falo até que eu não discordo completamente do posicionamento americano. Eles deixaram bem claro que não querem pagar
a conta pela segurança da Europa. Eu concordo, acho que isso foi feito de maneira atabalhoada. A Europa realmente vê o mundo com óculos cor-de-rosa, né, enquanto o americano está ali arcando com a segurança europeia. A Alemanha agora já está se endividando para aumentar gasto em defesa, e eu acho que eles estão corretos. Mas quando a gente fala em alianças estratégicas, assim, construídas ao longo de décadas, fazer a coisa do jeito que foi feito ficou um tanto complicado, né? É assim, muito pé na porta. Então deixa todo mundo numa situação de, opa, eu acho que ele não é mais meu parceiro do jeito que eu achei que era. Eu acho que essa parceria, ela de repente, ela não existe mais, né? Outro ponto que ficou muito complicado, esse bem complicado mesmo, é a questão da Groenlândia. Tá? A Groenlândia é um território estratégico, mas é ligado à Dinamarca, e a Dinamarca, para quem não sabe, a Dinamarca foi o país com o maior número de baixas per capita no Afeganistão. Então, como que você quer tomar o território de um aliado desse nível, né? Isso não foi visto como uma questão de liderança, isso logicamente foi visto como um comportamento de uma potência ali, revisionista, querendo tomar território de um aliado praticamente à força. E notem o seguinte, os Estados Unidos ele tem um acordo de defesa com a Dinamarca. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos tiveram 16 ou 17 bases na Groenlândia. Esse acordo está em vigor. Então, é só uma questão de simplesmente voltar a ter bases lá. Não tem motivo nenhum para essa, digamos assim, essa posição tão drástica, né, do Trump, né? Ninguém conseguiu entender, a OTAN não conseguiu entender, não é possível, o que ele quer, né? Eu diria que, em termos de segurança, o último ponto que está mais do que sendo falado hoje em dia é a questão da guerra com o Irã, mais especificamente a questão do Estreito de Hormuz, né? O Trump falou que ia montar uma coalizão de maneira a liberar o Estreito de Hormuz, e vários aliados falaram que não vamos enviar navio. A França se recusou a entrar na coalizão, Paris deixou claro que a OTAN não existe para esse tipo de missão, e como nós vimos aí, estamos vendo esse vídeo, virou motivo de chacota, porque o ministro alemão falou que o que algumas fragatas europeias vão fazer lá perante a poderosa marinha americana. Então virou motivo de sarcasmo, né, para um aliado do tamanho da Alemanha, né? Nota que a Europa ela seguia ali os Estados Unidos, porque tinha essa questão de proteção, que eu acho que tem que ser vista mesmo, mas do jeito que foi feito, e essa proteção indo embora, essa dependência também deixa de existir, né? E tem essa consequência direta. O que a gente está vendo? A Europa acelerando a autonomia estratégica, acordos comerciais independentes, uma reorganização de cadeias produtivas. Notem que não é uma questão de anti-americanismo. É uma questão, vou usar um termo aqui do mercado financeiro, é uma questão de gestão de risco, né? Eu não tenho mais aquele parceiro que eu achei que tinha, né? E tendo em vista o tamanho da economia americana, a centralidade americana, isso mexe com todo o sistema, né? Então você começa a ver discussões sobre moedas alternativas, fragmentação de comércio global, multipolaridade ganhando força. O sistema internacional ele começa a ter que se adaptar a um mundo com menos previsibilidade americana. O Trump está buscando fortalecer os Estados Unidos, reduzir dependência, impor poder, mas está tendo como resultado aliados se afastando, comércio se fragmentando, segurança sendo questionada, multipolarização no mundo, né? O Trump ele pode parecer assim forte no curto prazo, mas a gente está falando de alianças estratégicas que foram construídas ao longo de décadas. Não estamos falando capacidade de manter influência, estamos falando de capacidade de manter influência ao longo do tempo, não de algo momentâneo, né? E me parece que o risco aqui é claro, né? Ao tentar colocar os Estados Unidos acima de tudo, ele na verdade está empurrando o mundo para viver com menos Estados Unidos. Eu não consigo ver como isso pode ser algo bom para os Estados Unidos no médio e no longo prazo. E você, concorda com essa análise? Vê de outra maneira? Comenta aí, isso aí enriquece o debate. E se você quer entender o mundo antes do mercado, esse canal é para você. Só me acompanhar.